Olá, queridos leitores! A resenha de hoje é A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Esse livro está sendo muito debatido nas redes sociais. Ao que se percebe, é um dos mais lidos e mais criticados, enfim. Eu escuto muita gente dizer que ele é muito previsível, que é isso, que é aquilo. Bom, eu vou dar a minha visão para vocês sobre a Biblioteca da Meia-Noite. É engraçado porque eu tenho uma teoria, assim, que eu tô nessa de amor fati, que as coisas são como elas são e chegam até nós porque devem chegar. Então, num mundo, numa vida tão curta, que a gente dorme e acorda e daqui a pouco já acabou, e depois que você faz 40, você já tem que começar a escolher o que você tem que ler, porque não vai dar tempo de você ler tudo que você gostaria de ler. Então eu tenho uma teoria que os livros que porventura a gente coloca na ordem para ler, ele tem uma razão, né? E como eu já falei alguma vez, ele faz parte do quebra-cabeça que vai nos moldar para uma vida. Então esse livro chegou para mim na hora certa. E eu me vejo muito na personagem principal, que é Nora Cid. Ela é uma mulher, né? Mas hoje é uma menina, hoje uma pessoa com 37 anos é uma menina. E uma menina tão talentosa, que já foi nadadora olímpica, é uma musicista de mão cheia, inteligentíssima e tão culta, estudante de filosofia, maravilhosa. Mas ela chega numa crise de existência que nem chega a chegar aos 40, porque as pessoas dizem que essa crise chega aos 40. Bom, eu tô com 42, acho que essa crise chegou para mim com 42, e ela tá com 37 e essa crise chega para ela, e ela dá conta de que ela já tem 37 anos e na verdade ela não chegou a lugar nenhum. Ela fez e morreu na praia. Ela tem uma sensação de fracasso. A vida dela tá um caos. E tudo que ela coleciona são arrependimentos. A começar de que os pais morreram, ela é sozinha na vida. Ela tem um relacionamento ruim com o irmão, porque ele queria muito ter uma banda, Labirintes. Eles chegaram a começar a tocar em algum lugar e num dado momento ela desistiu da ideia. E ele ficou revoltadíssimo com aquilo porque era o sonho dele, então ela desistiu. Então automaticamente ele também abriu mão da banda. E isso criou um rompimento entre eles. Ela namorou com Dan, e Dan também era um namorado que ela gostava, mas ele tinha os desejos e os sonhos dele que não compactuavam com os dela. Dan tinha muito desejo de ir embora para o interior e abrir um pub. E, enfim, e acontece que ela acabou abrindo mão disso também, do relacionamento, porque não era isso que ela queria. E aí o relacionamento dela acaba. Ela tem uma amiga chamada Izzy, e são muito amigas, e Izzy quer ir embora para um país, se eu não me engano é para a Austrália, e ela chega a cogitar isso e depois ela resolve não ir mais, não tem coragem e não vai, e fica. E o pai dela, quando era vivo, tinha muito desejo que ela fosse nadadora olímpica. Ela nadava muito bem, ela chegou a nadar, vencer campeonatos, mas ela, num dado momento, não quis mais aquilo para ela. Então, o que acontece é que, aparentemente, o que se vê é que ela fez tudo e não concluiu nada. Ela era muito talentosa, mas com pouquíssimas conquistas. E chega uma hora que isso pesa. A vida dela foi afunilando. Como é natural da vida, parece que em dados momentos, realmente o que a gente coleciona é um amontoado de arrependimentos, como foi o caso dela. E aí o que acontece é que ela é mandada embora do serviço, fica desempregada, sem grana.
o gato dela, que é a única coisa que ela tem, morre. E aí ela se desespera, o irmão para de falar com ela liga para a amiga nem responde, visualiza e não responde, e aí ela chega numa conclusão: eu quero morrer. E aí acontece uma coisa muito estranha, ela meio que abduzida, não sei, metafisicamente transportada, momentos antes da sua morte, antes de morrer, para uma biblioteca. E nessa biblioteca, que é a Biblioteca da Meia-Noite, algo fictício e metafísico e misterioso. E nessa biblioteca tem lá a bibliotecária, que é a senhora Elm, que é uma senhora que ela já conhecia da vida raiz dela, né? E ela já conhecia, era uma amiga, uma senhora muito bacana, inteligente, que jogava com ela xadrez. E nessa biblioteca ela tem a possibilidade de ler o livro o livro dos arrependimentos, e a partir desse livro ela definir quais eram os arrependimentos que ela tinha na vida, e ela podia, diante daquela biblioteca imensa, ela poderia escolher o livro que ela quisesse para viver a vida que ela quisesse. Então ela começa escolhendo, a partir dos arrependimentos dela, ela começa a viver as vidas que ela, na cabeça dela, ela poderia ter vivido, como por exemplo, ter casado com Dan, ter ido embora com ele, aberto um pub. Será que ela seria feliz? Então ela resolve abrir aquele livro e viver aquela vida. Então ela vive com Dan, casa com ele, eles abrem um pub, e ela vai vivendo, e ela vai vendo que aquela vida, na verdade, também não era a vida que ela queria, e que também não teria dado certo, porque na verdade Dan abre o pub como uma desculpa para beber todos os dias, e o que ele queria, na verdade, o que ele se torna é um alcoólatra, e é uma vida tão sem sentido e tão chata, não era aquilo que ela queria, enfim. E quando ela começa a ter essa sensação de não é isso que eu quero, ela voltava, ela era transportada de novo para a biblioteca, e aí ela podia pegar o livro que ela quisesse e viver a vida que de repente ela imaginava que teria feito sentido para ela, né? Ela resolve, por exemplo, ter seguido a carreira de nadadora, como o pai dela queria. Então ela se torna uma nadadora famosa e tudo mais, e ela vive aquela vida e não era aquela vida que ela queria. E num determinado momento ela volta para a biblioteca. Toda vez que ela começava a dar aquela sensação de que, meu Deus, não é isso, ela voltava para a biblioteca. Então ela volta e ela vai viver aquela vida, por exemplo, com a amiga Izzy. Uma vida que, quando a amiga convidou ela para ir para outro país, ela vai. E quando ela vai, a amiga morre. Porque, na verdade, também uma coisa muito interessante é que o livro narra a ideia de que toda a ação da nossa vida, seja ela qual for, automaticamente ela gera outra consequência, né? Então são milhares de milhões de possibilidades, porque absolutamente tudo que você escolhe, outras coisas tomam outros rumos, e o livro se pauta nisso. Então ela vai vivendo, e na verdade não era aquela vida também, porque uma vida que ela vai viajar e a amiga morre, não faz o menor sentido, e aquilo dói demais nela, então ela volta para a biblioteca. No outro momento, ela escolhe ser glaciologista, viver no gelo, como a bibliotecária tinha sugerido para ela, porque era um assunto que interessava para ela e tudo mais. E ela vai viver lá no gelo, na vida, né, perto do gelo, enfim, e alguns ursos resolvem correr atrás dela, ela se sente ameaçada, dá aquele medo terrível, e ela, de novo, cai na biblioteca, né? Num outro momento, ela resolve dar sequência na banda que o irmão dela queria, que era o Labirintos, e ela se torna uma cantora famosérrima e se casa com um cineasta também famosérrimo. E acaba que aquilo também não faz o menor sentido. E numa outra vida, ela parece que ela tá bem, mas aí o pai dela, ela descobre que o pai estava traindo a mãe porque conheceu um amigo. Então uma coisa vai puxando a outra, e o resumo da ópera é que, seja qual for a decisão que ela tomava,
existiam outras raízes que tomavam outros sentidos e que nem sempre era perfeito. Então a vida perfeita, como ela chegou a imaginar, na verdade não existia. E numa dessas aventuras dela de viver e voltar para a biblioteca, porque quando ela sentia que não era aquilo, ela era automaticamente transportada para a biblioteca de novo. Numa delas, ela vive uma vida em que ela se casa com um vizinho, que foi o vizinho que foi avisar que o gato dela morreu na vida raiz. E ela, naquela vida, ela é casada com ele, e ela vê uma criança deitada dormindo, chamando a mamãe, e ela percebe que ela é mãe daquela criança. E aí ela não sabe muito o que falar, não sabe nem o nome da criança, resolve brincar com a criança de que a criança só podia falar a verdade. Então ela começou a fazer um monte de perguntas e a criança ia respondendo. Então ela descobre que a filha dela chamava Molly, uma graça de criança. Ela pergunta se ela se dava bem com o papai, a criança diz que sim. Era uma vida maravilhosa, eles tinham dinheiro à vontade. Ela era professora de filosofia, que era o que ela já estudava na vida raiz. A criança era adorável e ela vai se apegando naquela criança e vai desenvolvendo um amor tão grande. E ela diz, essa vida eu queria ter para mim. Mas na verdade vai criando dela um medo tão terrível daquele amor que ela sentia, porque uma hora aquilo iria acabar. E na verdade mesmo aquela vida ela queria, mas não era uma vida que ela tinha construído, era uma vida editada. Então automaticamente aquilo acaba, mesmo sem ela querer, e ela é teletransportada para a biblioteca. E ela fica muito revoltada, porque aquela vida ela queria. Até que ela essa foi a última vida que ela viveu, e ela dá por si que, na verdade, mesmo a vida que ela queria, ela teria que ter construído uma história desde o começo. E que o fato de ela estar viva daria a ela essa possibilidade. A grande sacada aqui é que, embora ela tivesse 37 anos e um monte de arrependimento, enfim, esses arrependimentos caem por terra e fazem ela enxergar faz com que ela enxergue que eles são em vão, porque a vida, ela é o que ela é, e poderia ter sido tanta coisa, mas também poderia ter desembocado em outras coisas que não faria ela tão feliz assim, não é? E aí ela faz um resumo disso, e esse é o grande finale do livro. Eu vou ler um pedacinho para vocês porque eu achei tão bonito, e imagina que eu me emocionei, né? E ela diz assim: uma coisa que aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. É fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. É fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos, dito sim para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, feito parte de uma banda, ido à Austrália, dito sim para o café, ou frequentado mais daquelas malditas aulas de yoga. Fato é que não é difícil se ver através da lente de outras pessoas. É fácil se arrepender e continuar se arrependendo, de infinito, até o nosso tempo acabar. Mas não é sobre não termos vivido que é o problema. É o arrependimento em si. É o arrependimento que nos faz encolher, murchar e nos sentir como o nosso pior inimigo. Não precisamos ter experimentado todas as verdades, as variedades de uvas de todos os vinhedos para sentir prazer com o vinho. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. E ela termina dizendo assim: minha vida será milagrosamente livre de dor, de desespero, de mágoa, de coração partido, de dificuldades, de solidão, de depressão? A resposta é não. Mas eu quero viver? Sim, 1000 vezes eu quero viver. Então essa é a resenha do livro Biblioteca da Meia-Noite. Eu achei um livro fantástico. Talvez seja suspeita para dizer, porque eu sou muito emocionada, eu consigo enxergar beleza, vi muita beleza no livro, ele fez muito sentido para mim.
E não pareceu piegas nem um pouco, não pareceu, como que fala, previsível, porque a verdade nua e crua é essa. Você pode se arrepender, ficar se arrependendo por tudo que você deveria ter feito, mas isso não vai mudar o fato de que você está viva, que você está viva e de que o melhor ainda está pela frente, que você ainda tem vida, então você pode construir tantas outras histórias e você pode fazer tantas pessoas felizes. O fato de você se manter viva às vezes dá sentido para a vida de outras pessoas também. Então é sobre isso. Biblioteca da Meia-Noite, um livraço, parte do quebra-cabeça. Só vai.